Na baía de Arcachon, no sudoeste de França, o cultivo de ostras é uma tradição secular. Algumas das melhores ostras do mundo são cultivadas aqui, utilizando técnicas consagradas pelo tempo. Agricultores como Benjamin Legeron selecionam cuidadosamente os seus estoques. São necessários mais de 3 anos para o crescimento de uma ostra, mas muitas não sobrevivem devido a doenças, predadores e outros desafios naturais. Por cada ostra que chega ao nosso prato, uma concha vazia é deixada para trás. Là, sur le lot d'huîtres que j'ai trié hier, j'avais 50% de mortalité sur mes huîtres, ce qui est déjà considérable. Mais j'ai certains collègues qui sont à 80-90% de perte, donc c'est vraiment énorme. Et c'est des déchets qu'il faut évacuer, bien sûr. O Comitê Regional de Marisco recolhe as conchas descartadas pelos agricultores, levando-as para locais de armazenamento como este. Cerca de 2.000 toneladas passam por aqui todos os anos. Ricas em cálcio, estas conchas não são apenas resíduos, são matérias-primas. Todos serão reutilizados para construção, aditivos para rações de galinhas e até porcelana fina. On cherche des nouveaux débouchés pour toujours augmenter la valeur ajoutée de ce produit et puis aussi chercher à développer des projets innovants avec de plus en plus, si possible, de circuits courts avec du réemploi localement sur le bassin d'Arcachon ou sur notre territoire. Uma inovação promissora é a utilização de conchas para criar betão sustentável. A produção tradicional de betão emite enormes quantidades de CO2, mas a equipa do professor David Guerroir, da Universidade de Pau e PI de Ladour, reduziu essas emissões utilizando cimentos com baixo teor de carbono e conchas esmagadas em vez de areia e gravilha na mistura de betão. Trabalham com conchas de ostras e vieiras locais, bem como ostras de pérolas da Polinésia Francesa, cujas propriedades únicas realçam o betão. Ils sont naturellement fibrés, alors qu'un béton classique, quand on va le comprimer, il va éclater. Ici, on va avoir finalement un béton qui va se casser progressivement et qui va garder une tenue après rupture. L'intérêt aussi, c'est que les bétons sont assez esthétiques, puisque si on les polit, on voit les coquillages. On peut ainsi avoir un matériau qui représente quelque chose qui est cultivé localement. Na famosa Dune do Pilat, a duna de areia mais alta da Europa, os visitantes já caminham sobre betão à base de ostras. Este percurso de 100 metros recebe milhões de pessoas todos os anos. Os investigadores produziram estas placas de betão numa fábrica próxima, utilizando conchas de origem local, um exemplo ideal de economia circular em que os resíduos de uma indústria se transformam em recursos da outra. Este local movimentado é um campo de testes perfeito e até agora o betão de Marisco está a aguentar bem o tráfego pedonal intenso. On a vraiment eu une démarche d'économie circulaire en valorisant les déchets qui étaient produits dans cette région sur ce site qui permet en plus de mettre en évidence cette démarche auprès du grand public puisque ce site est extrêmement visité. O próprio local de ensaio reforça a mensagem ambiental do projeto. A Duna do Pilat tornou-se um símbolo da vulnerabilidade costeira, mas com uma nova visão dos desafios ambientais, o mundo é a sua ostra. Por exemplo, Gandia, na costa mediterrânica de Espanha. Aqui, as redes de pesca velhas não se limitam a acumular-se nas docas, a acabarem aterros ou a ficar à deriva no mar. Uma empresa espanhola, a Gravity Wave, com o apoio de fundos europeus, estabelece parcerias com pescadores para recolher e reutilizar estas redes, dando-lhes uma nova vida. Es un sector que ha sido muy castigado por la crítica, entonces siempre que te acercas a ellos y les explicas el porqué, siempre ha habido unas ganas por su parte de colaborar y ser parte de la solución a este tipo de problemáticas que tenemos en el mar. As redes recolhidas vão para instalações de triagem, onde os trabalhadores as separam por cor e tipo de plástico, que é principalmente polietileno, de alta densidade, mas também nylon e polipropileno. Estes plásticos marinhos duráveis são excelentes matérias-primas, embora o seu processamento seja trabalhoso. Al ser muy manual, necesita de un número de operarios importante y de una inversión en horas también muy importante, con lo cual baja la eficiencia. En el momento que tengamos una tecnología que ya ha evolucionado en los últimos años, pero que consigamos que vaya un pasito por delante para mejorar esa eficiencia, tendremos mucho ganado.
As redes são transformadas em folhas de plástico sólidas, à prova de água, resistentes ao sol e altamente duráveis, tornando-as ideais para a utilização no exterior. A Gravity Wave, sediada em Calpe, apresenta produtos finais como secretárias de escritório, assentos de estádio e bancos de rua que podem durar décadas e depois ser novamente reciclados. Los clientes reaccionan con un efecto wow cuando se dan cuenta que el acabado que estamos viendo aquí, ¿no?, les hace esa conexión al mar directamente ya por los colores que denotan, como este verde marino o este azul que te lleva directamente al mar. Os plásticos, outrora utilizados para apanhar peixe nestas águas, continuam agora a servir a comunidade costeira, ajudando a combater uma das formas mais nocivas de poluição marinha. De volta à França, no histórico porto de Socoa, a equipa do professor Grégoire está a testar novas utilizações para as conchas de ostra. As equipas de manutenção estão a reforçar as paredes do porto com uma argamassa com baixo teor de carbono, feita de conchas processadas e menos cimento. A mistura precisa de ser aperfeiçoada para uma melhor utilização, mas os testes laboratoriais mostram que é suficientemente forte para resistir a condições adversas. À marée haute, le niveau de l'eau sera au-dessus de moi et donc le matériau va être immergé dans 2-3 heures et donc il doit prendre pendant ce temps-là pour pouvoir résister à la prochaine marée. Le sel qui est dans l'eau de mer va s'infiltrer et va cristalliser et va endommager le matériau. Atrás deste forte do século XVII, a equipa colocou dezenas de pequenos blocos de betão feitos com conchas de ostra. A experiência analisa a reação da vida marinha a estes materiais. À medida que as marés sobem e descem, as algas e os moluscos instalam-se nos blocos, transformando as velhas conchas em novos habitats. Esta poderia ser uma forma simples e sustentável de criar recifes artificiais e apoiar a vida marinha. Il y a une colonisation importante sur les bétons qui sont biosourcés, donc les nouveaux bétons, la même voire meilleure que sur le substrat naturel. Là, on pourra conclure qu'il y a peut-être un avantage à utiliser ce béton-là. C'est comme un mini laboratoire en plein air. Estes recifes artificiais podem fazer mais do que apoiar a vida marinha. As estruturas feitas de betão à base de ostras podem ajudar a proteger as costas da subida do mar e da erosão. Ao reorientar os resíduos da indústria marinha, os investigadores europeus estão a transformar os resíduos de hoje nos blocos de construção de amanhã.